A história começa em Belém, uma pequena cidade de Judá. Durante uma época de fome severa, um homem chamado Elimeleque, junto com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, decide emigrar para Moabe, um país vizinho. Moabe era habitado por um povo que não seguia a Deus, mas, em busca de sobrevivência, Elimeleque e sua família se instalam lá. Infelizmente, pouco tempo depois de chegarem a Moabe, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva e desamparada. Seus filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas, Rute e Orfa. Durante cerca de 10 anos, a família vive em Moabe, mas então ocorre outra tragédia. Malom e Quilion também morrem, deixando Noemi e suas noras desoladas. Sem marido e sem filhos, Noemi se vê completamente desamparada, uma situação particularmente difícil para uma mulher naquela época, já que a segurança e a subsistência dependiam dos homens da família. Com a fome aliviada em Israel, Noemi decide voltar a Belém. Ela ouve que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão, e resolve retornar para sua terra natal. Antes de partir, porém, ela chama Rute e Orfa e lhes diz que seria melhor que elas ficassem em Moabe, onde poderiam se casar novamente e recomeçar suas vidas. Noemi sente que não tem nada a oferecer a elas em Israel. No início, tanto Rute quanto Orfa insistem em acompanhar Noemi. No entanto, após muita insistência de Noemi, Orfa, com tristeza, decide ficar em Moabe. Já Rute, com um coração cheio de determinação e amor, recusa-se a deixar Noemi. Em uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, Rute declara: "Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada." Rute 1:16-17. Rute e Noemi chegam a Belém na época da colheita de cevada. A cidade está em alvoroço com o retorno de Noemi, que estava ausente há muitos anos. Ela agora se identifica como Mara, que significa amarga, pois sente que a vida a tratou duramente. Para prover sustento, Rute decide trabalhar nos campos, colhendo as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Era uma prática comum em Israel que os pobres pudessem colher as sobras da colheita. Providencialmente, Rute vai colher espigas no campo de um homem chamado Boaz, que, sem que ela saiba, é um parente próximo de Elimeleque. Boaz percebe Rute no campo e se admira com sua diligência e sua bondade para com Noemi. Ao saber quem ela é, ele demonstra grande bondade e compaixão. Boaz instrui seus servos para que deixem espigas extras para Rute colher e lhe oferece proteção e água enquanto trabalha. Ele elogia Rute por sua fidelidade e amor a Noemi, dizendo: "Que o Senhor te recompense pelo que tens feito. Que sejas ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio." Rute 2:12. Noemi, vendo a bondade de Boaz e sabendo que ele é um parente próximo, começa a ver nele uma esperança para o futuro de Rute. Em Israel, havia uma tradição chamada levirato e outra chamada redentor, que permitiam que um parente do falecido casasse com a viúva, garantindo sua proteção e o direito à herança da família. Noemi, então, aconselha Rute a visitar Boaz durante a noite, na eira onde ele estava dormindo depois de separar a cevada. Este é um momento de grande tensão e vulnerabilidade para Rute. Ela vai até a eira, deita-se aos pés de Boaz e, em um gesto de humildade e confiança, pede que ele a proteja, dizendo: "Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador." Rute 3:9. Boaz fica profundamente tocado pela atitude de Rute. Ele a considera uma mulher virtuosa e, em vez de buscar um jovem para casar-se, ela escolhe alguém que pudesse redimir sua família. Ele concorda em ser o redentor, mas lembra que há outro parente mais próximo, que teria a preferência. No dia seguinte, Boaz vai à porta da cidade, onde os negócios eram formalizados, e convoca o outro parente. Ele apresenta a situação e explica a necessidade de resgatar a terra de Noemi.
O parente, a princípio, se interessa, mas ao saber que precisaria também casar-se com Ruth, ele desiste, pois isso poderia comprometer sua própria herança. Boaz, então, assume o papel de redentor e, diante das testemunhas, se compromete a casar-se com Ruth e a cuidar de Noemi. Esse ato de Boaz é um exemplo de obediência à lei e de generosidade, assegurando a sobrevivência e a honra de Noemi e Ruth. Boaz e Ruth se casam, e Deus os abençoa com um filho chamado Obed. A cidade de Belém celebra o nascimento dessa criança, e as mulheres da cidade dizem a Noemi que Deus lhe deu um restaurador da vida. Obed se torna o avô do rei Davi, e a genealogia de Jesus, no Novo Testamento, destaca que Ruth, a moabita, faz parte da linhagem de Cristo. Lições e legado. A história de Ruth ensina sobre lealdade, amor ao próximo e como Deus pode transformar vidas através de pessoas dispostas a amar sacrificialmente. Ruth, uma estrangeira, se torna exemplo de fé, mostrando que Deus acolhe aqueles que o buscam, independentemente de sua origem. Além disso, o amor e a generosidade de Boaz ilustram como Deus nos redime, transformando nossa história. Ele nos mostra que mesmo as situações mais difíceis e amargas, como as que Noemi enfrentou, podem ser redimidas. A história de Ruth nos lembra que o amor de Deus se manifesta de maneiras inesperadas e que Ele usa pessoas comuns para realizar seus propósitos eternos.